Conheça a sua Bíblia, nós iremos falar sobre o Novo Testamento, descobrindo o Novo Testamento. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Gente, eu quero começar fazendo um panorama rapidinho, que nem a gente fez no Antigo Testamento, um panorama sobre o Novo Testamento e os livros do Novo Testamento. Então, essa daqui é a ordem dos livros conforme está na nossa Bíblia. E na nossa Bíblia, a ordem dos livros aparece da seguinte forma. A nossa Bíblia do Novo Testamento, ela organiza os livros da Bíblia nos livros. Primeiro os livros históricos, depois as epístolas ou as cartas, e depois o livro profético. Quais são os livros históricos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentre os livros, esses daí são os evangelhos. E Atos também é um livro histórico. Mateus, Marcos e Lucas e João contam a história de Jesus e Atos conta a história da igreja. E dentre os evangelhos você tem essas duas subdivisões também, que são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho suplementar, que é João. A gente já vai ver sobre isso. Depois você tem as cartas, e as cartas começa primeiro colocando as cartas de Paulo. Então na nossa Bíblia aparece nessa ordem, você tem os evangelhos, você tem o livro de Atos, depois você tem todas as cartas de Paulo, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Isso são as cartas à igreja. Depois você tem as cartas de Paulo a indivíduos, que são 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois das cartas de Paulo, no Novo Testamento, você tem o conjunto das chamadas epístolas gerais, que são epístolas escritas por outras pessoas que não Paulo, e gerais porque traz a ideia de que elas foram escritas para todas as pessoas, ou para um grupo grande de pessoas, e são gerais. Primeiro a gente tem Hebreus e Tiago, que é direcionada mais a judeus, e depois você tem 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João, e Judas, que são escritas a gentios e judeus. E para terminar o Novo Testamento, a gente tem o livro de Apocalipse, que então é um livro profético, um livro que traz então a revelação final aí de Deus para os seres humanos. Então, esse é o panorama do Novo Testamento, e na nossa Bíblia, os 27 livros do Novo Testamento são organizados desta forma. Se a gente fosse colocar os livros e a história do Novo Testamento, e o Novo Testamento tem uma ordem cronológica, a gente poderia dizer que a cronologia do Novo Testamento é a seguinte. Primeiro, você tem a vida de Cristo, que são, então, os evangelhos narram essa parte. Depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, você tem o período da expansão do evangelho, e a expansão do evangelho é narrada no livro de Atos. Primeiro, como o evangelho se expandiu em Jerusalém. Depois, como o evangelho, e aí está Atos 1 a 7. Depois, como o evangelho se expandiu em toda a Judéia e Samaria, você tem Atos 8 a 12. E depois, como o evangelho se expandiu até os confins da terra. E todas as epístolas e cartas escritas às igrejas foram escritas nesse período, então, onde o evangelho está em expansão até os confins da terra, e à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai levantando pessoas que o evangelho vai se espalhando, e cartas vão sendo escritas para administrar a igreja, que agora está espalhada num grande território. E eu esqueci de ler a parte ali de baixo, mas então, vida de Cristo, o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, a expansão do evangelho em Jerusalém, Jesus envia o Espírito Santo, que começa, e a igreja é capacitada a expandir o evangelho, começando por Jerusalém. Atos 8 a 12 vai falar de Deus levantando uma grande perseguição e espalhando a igreja para além de Jerusalém, e o evangelho chegando à Judéia e a Samaria. E aí sim, a partir de Atos 13, vai falar de Deus então levantando Paulo, que fez viagens missionárias, e o evangelho então é espalhado por todo mundo. E o livro de Atos não narra tudo o que aconteceu, mas narra parte disso. E depois, então, essa expansão do evangelho no Novo Testamento. E o Novo Testamento termina com a revelação final, que foi dada ao apóstolo João, na ilha de Patmos. E é o livro de Apocalipse, onde Deus revela, então, a supremacia de Cristo sobre tudo, o seu retorno que era certo e a vida eterna prometida aos fiéis. Então, isso daí seria um panorama histórico de como que é a história do Novo Testamento. Então, um panorama histórico do Novo Testamento. E hoje, então, gente, eu quero ver com vocês, e a gente vai começar vendo dentro do Novo Testamento, a vida de Cristo. A gente vai dar uma olhadinha nos evangelhos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que esses autores têm a nos ensinar e as ênfases dos seus respectivos evangelhos. E se a gente fosse fazer, então, um panorama da vida de Cristo, a gente pode dividir a vida de Cristo em 3 etapas aí. A primeira etapa, o nascimento e os primeiros anos de Jesus. E aí você tem como personagens desse período Maria, José, Herodes e João Batista. Lembra de Herodes, aquele que
o governador da região onde Jesus nasceu, que levantou uma grande perseguição. Jesus vai passar uns tempos no Egito por causa dele e tudo mais. E João Batista, que era primo de Jesus e que desde sempre então foi levantado por Deus como aquele que iria preceder o Messias e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Depois do nascimento e dos primeiros anos de Jesus, você tem o relato do ministério público de Jesus, que começa, quando que começa o ministério de Jesus? Começa com o batismo dele, e a gente tem aí essa ordem das coisas, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e a tentação é um episódio importante, porque a ideia é que, assim como Adão, Jesus foi tentado, mas diferente de Adão e Eva, ele não caiu. Ele é o Adão, ele é o novo representante, o novo homem que Deus mandou para agora trazer salvação para a humanidade. O primeiro trouxe condenação, e o segundo que Deus mandou é para trazer salvação. Então, e a tentação mostra isso, a vitória de Cristo. Diferente de Adão, Jesus não falhou. E depois a gente tem, dentro do ministério público de Jesus, as obras de misericórdia e compaixão. Jesus, a gente lê nos evangelhos o tempo todo Jesus fazendo milagres, expulsando demônios, curando pessoas, multiplicando pães, alimentando multidões, levando amor, levando compaixão. O ministério de Jesus é um ministério marcado por amor e compaixão. E você tem também dentro do ministério de Jesus a parte do ensino. Jesus ensinou muito e grande parte do ministério de Jesus era o ensino sobre o reino, sobre a natureza do reino, a ética do reino, o discipulado, o que é seguir Jesus, qual é o custo de seguir Jesus. O ministério de Jesus era sempre um ministério baseado em ações, ele fazia boas obras, e um ministério de ensino, as duas coisas caminhando juntas, e esse é o papel da igreja até hoje. A gente unir, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra que deve levar o ensino da palavra e mostrar o amor e a compaixão de Cristo por meio das nossas ações. Então, a segunda etapa da vida de Jesus é o ministério público, e a terceira etapa é a Semana da Paixão. Isso daqui é uma coisa interessante, mas os 4 evangelhos concentram grande parte do conteúdo dos seus capítulos na última semana da vida de Jesus. Então, quando a gente pega, está até escrito ali embaixo, os evangelhos concentram-se na Semana da Paixão. Mateus vai tratar de Mateus 21 a 28, só dessa última semana da vida de Jesus. Marcos, de 11 a 16, é a última semana da vida de Jesus. Lucas, 19 a 24, a Semana da Paixão. E João, 12 a 21, está falando da Semana da Paixão. Perceba como essa parte e a Semana da Paixão, a última semana da vida de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, os evangelhos concentram-se em descrever com detalhes essa última semana. E aí ele vai falar que no domingo ele entrou de maneira triunfal, lembra do famoso domingo de Ramos, quando Jesus é recebido como filho de Davi, em glória e tudo mais. Na segunda-feira, Jesus purifica o templo, chega lá, entra no templo chutando tudo, falando que eles transformaram a casa de Deus num lugar de num covil de ladrões e tudo mais. Jesus purifica o templo. Na terça-feira, a gente tem várias controvérsias de Jesus com os sacerdotes, anciãos, fariseus e tudo mais. Na quinta, a gente tem a última ceia de Jesus e o Getsemane, quando ele ora ao Pai que afaste dele esse cálice. Na sexta-feira, a crucificação e no domingo, a ressurreição. Então, se a gente fosse descrever a vida de Jesus, a gente tem essas 3 etapas aí, que é uma descrição rápida no que consistiu o ministério de Jesus. Gente, eu quero me concentrar agora, eu não vou nem entrar tanto em fatos históricos da vida de Jesus e ficar falando dos milagres e das parábolas, mas eu quero trazer aqui de maneira bem panorâmica qual é a diferença dos evangelhos e o que cada evangelho, quais são os destaques e as ideias centrais de cada evangelho. Então, a nossa reflexão aqui hoje vai ser, a partir de agora, sobre os evangelhos e as diferenças entre eles e quais são as ênfases de cada autor, o que isso nos ensina sobre Jesus e quais as aplicações disso para as nossas vidas. Uma coisa muito importante a ser dita logo de cara é que os evangelhos eles foram escritos para que a identidade de Jesus fosse preservada e propagada. Os evangelhos, o que estava acontecendo? Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, foi para o céu e o evangelho começou a se espalhar por todo mundo. E a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus, o que Jesus fez, precisava não só ser preservado, no sentido de que, à medida que o movimento cresce, cresce também, é mais difícil você controlar tudo. Então, a ideia de escrever os evangelhos é deixar claro e espalhar por todo o território e por todas as igrejas, então, um relato de quem de fato foi Jesus e do que ele fez. Então, os evangelhos foram escritos para que a identidade de Jesus fosse preservada, e não só isso, mas para que ele fosse propagado e assim a mensagem ganhasse mais território, porque uma vez que você escreve, você consegue fazer cópias e distribuir por todo lugar. Os evangelhos foram escritos, e isso é importante, eles relatam a vida de Jesus. Mas quando os evangelhos foram escritos? Isso daqui são datas aproximadas, a gente não tem certeza absoluta disso, mas são datas aproximadas. Mateus foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, então
cerca de 30 anos depois de Jesus tinha morrido. Marcos é o primeiro evangelho o evangelho mais velho, ou o que foi escrito primeiro, foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo, cerca então de 20 anos depois da morte de Jesus. Lucas foi escrito em 75 e 85, cerca de 45 anos após a morte de Jesus. E João foi escrito entre 80 e 85, cerca de 50 anos após a morte de Jesus. Os evangelhos, isso daqui é uma coisa muito importante. Os evangelhos não são uma biografia de Jesus, no sentido assim, ó, que narram tudo que Jesus fez, desde o primeiro dia até... Não. Quando os autores do evangelho foram escrever, eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escolheram, selecionaram alguns fatos da vida de Jesus, tanto que um autor fala de uma coisa, outro fala de outros aspectos da vida de Jesus. Cada um sentou e pensou quais eram os melhores fatos a se destacar da vida de Jesus para que eles pudessem cumprir o propósito que eles tinham com escrever aquele evangelho. E é interessante isso. Se você pegar todos os fatos que são narrados no evangelho, isso dá, no máximo, uns 60 dias da vida de Jesus. Não 60 dias corridos assim. Mas você pegar um episódio aqui, um episódio ali, os episódios que vão sendo narrados, a gente vai ver que, no máximo, os evangelhos narram cerca de 60 dias da vida de Jesus. E aí você pensa, Jesus viveu 33 anos aqui na Terra. Como João diz, Jesus fez muito mais coisas além daquilo que está escrito nos 4 evangelhos. Mas os evangelhos, então, foram aquilo que é a coletânea daquilo que Deus desejou que ficasse preservado para que nós tivéssemos acesso. E os evangelhos não são biografias. O objetivo é muito comum a gente ter esse tipo de literatura hoje em dia. Tem alguém que viveu, que foi um cara muito interessante, então alguém vai lá, senta e faz uma biografia e narra como foi a vida dele. O objetivo dos evangelhos não é trazer uma biografia de Jesus. Os evangelhos são escritos teológicos, com o objetivo de revelar quem é Cristo. A grande ênfase do evangelho não é simplesmente destacar o que Jesus fez de interessante ou não, mas é mostrar, por meio desse relato, quem é o Cristo que mudou o mundo. Nós estamos aqui, 2020, depois de Cristo. Ele mudou o mundo. Quem é essa pessoa? Qual é a identidade dele? Os evangelhos se propõem a responder essa pergunta. Então, são livros teológicos escritos com o objetivo de revelar o nosso Cristo maravilhoso. E cada autor, então, selecionou os eventos e destacou características de Jesus com o objetivo de alcançar o seu público. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E a palavra sinótico significa, é a junção de duas palavras gregas. Sim vem de junto e ótico vem de ver. A ideia é o seguinte: por que são os evangelhos sinóticos? Porque eles juntos olham para a vida de Jesus, contando muitas vezes as mesmas histórias, só que com ênfases diferentes. Por que é chamado de evangelhos sinóticos? Porque o que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas, muitas vezes as histórias se repetem, e a gente percebe que os três escreveram e relataram quase que os mesmos fatos, só que com visões diferentes, acrescentando os detalhes diferentes, mas os três narram histórias parecidas e destacam fatos parecidos e descrevem eventos da vida de Jesus parecidos. O único que é chamado, tanto que 90% do livro de Marcos é repetido por Mateus e Lucas. Então, aquilo que Marcos narra, 90% daquele narrou, também Mateus em algum momento narrou e Lucas também narrou. Então, por isso que é a ideia dos evangelhos sinóticos, porque os três juntos, eles trazem uma unidade ali e eles se complementam. E uma outra curiosidade interessante é que os evangelhos constituem quase metade do Novo Testamento. Quase metade do Novo Testamento, 48%, se eu não me engano, é ocupado por Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que João é chamado de evangelho complementar e não está junto nos sinóticos? Porque João é um evangelho quase que único. 90% daquilo que está escrito em João está escrito apenas em João. 90% daquilo que João destaca e escolheu e narra só é narrado nele. Não tem nada disso nem em Mateus, Marcos, Lucas e Lucas. Por isso que esses são os evangelhos sinóticos e João então é chamado de evangelho complementar, porque ele traz muitos aspectos novos e discursos novos e enfim, e coisas assim, e conteúdo novo sobre a vida de Cristo Jesus. E agora então, a partir de agora eu vou falar um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Marcos, um pouquinho de Lucas e depois um pouquinho de João. Começando por Mateus, gente. Foi escrito pelo discípulo Mateus. Mateus foi um dos apóstolos de Jesus e ele era um cobrador de impostos. E antes de ser transformado por Cristo, cobradores de impostos eram pessoas
judeus que traíram o seu povo para mandar impostos. Então, eles eram os responsáveis por recolher os impostos dos judeus para mandar para Roma. Eles eram considerados traidores e a grande maioria deles eram ladrões que recolhiam mais impostos do que deveriam, mandavam uma parte para Roma e o outro pedaço eles enfiavam no bolso. Mateus era um cobrador de impostos. E isso daqui é uma coisa bastante interessante, que o evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala sobre dinheiro. Essa é uma curiosidade. Mas Mateus destaca muito a questão de não tem como a gente servir Deus e o dinheiro. Ou a gente serve Jesus ou a gente serve o dinheiro. E provavelmente ele tem essa ênfase nessa questão financeira até por causa da história de vida dele. Deus mudou ele de modo que, a partir daquele momento, ele parou de amar o dinheiro e passou a amar Cristo mais do que tudo. Então foi escrito por Mateus, que era cobrador de impostos. Foi um evangelho escrito para os judeus. Tanto que quando você lê o livro o Evangelho de Mateus, ele já começa falando da genealogia, mostrando como que Jesus é descendente de Davi e de Adão. Qual que é o objetivo disso? É mostrar, como ele escreveu para os judeus, o objetivo é mostrar que Jesus é o Messias prometido, o rei, o descendente de Davi, que veio trazer o reino de Deus e cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. A gente finalizou o Antigo Testamento e uma das coisas que a gente destacou são as muitas promessas que Deus fez que um dia ele enviaria o Messias. E Mateus, então, escreveu o evangelho dele com o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus, ele é o Messias prometido, ele é o Cristo, ele é a resposta de Deus. Eles não precisavam esperar outro Messias, porque Deus tinha enviado o Messias, e esse Messias se chamava Jesus Cristo. As ideias centrais que Mateus discorre, ele trabalha muito a questão da manifestação do reino dos céus, a ideia de o reino dos céus, é muito presente no Evangelho de Mateus. Ele vai destacar muito o reino dos céus, ele conta muitas parábolas sobre como é o reino dos céus. Então, essa questão da manifestação do reino dos céus com Jesus é uma das grandes ênfases do Evangelho de Mateus. E a ideia do reino de Deus é uma ideia muito presente em toda a Bíblia, porque desde o Antigo Testamento Deus fez a promessa: um dia eu vou trazer o meu reino para esse mundo, e aí eu vou dominar sobre Israel, e finalmente eu vou purificar o meu povo e vou trazer um reino de paz, de alegria, de satisfação e de tranquilidade. E todo o povo ansiava por isso. O dia em que Deus enviaria o Messias, que seria aquele que traria o reino de Deus, esse reino de paz. Porque o povo vivia em um território que vivia no conflito, no meio de vários conflitos e guerras com outras nações, e eles viviam debaixo do jugo dos romanos. Eles esperavam pelo Messias que traria o reino de Deus e libertaria eles. E Mateus enfatiza bastante essa questão da manifestação do reino dos céus em Jesus. E Jesus é aquele que veio para trazer o reino de Deus, só que esse reino não é um reino que já vai ser consumado. A ideia é que Mateus trabalha isso, e o Novo Testamento trabalha isso, é que o reino dos céus está sendo implementado em etapas. Jesus veio e já trouxe o reino já é presente em nós, mas ele ainda é um reino principalmente espiritual. É um reino que Deus implanta no nosso coração, e a partir do momento que a gente se crê em Cristo, a gente faz parte desse reino, e agora nós somos cidadãos do reino dos céus vivendo aqui nessa terra. Mas, quando Cristo voltar, ele vai terminar de implantar esse reino. Então, a ideia do reino de Deus é uma ideia muito presente, e a ideia é que Jesus veio trazer esse reino, que numa primeira etapa, ele é um reino principalmente espiritual, que Deus implanta no nosso coração. É um reino que se faz visível por meio da igreja, que é o conjunto daqueles que pertencem ao reino dos céus e manifesta esse reino na terra, e vai ser um reino consumado com a volta de Jesus. Quem crê em Cristo é inserido nesse reino e já começa a desfrutar aqui agora do poder do reino. O poder do reino que nos traz alegria, que nos traz paz e, acima de tudo, que nos traz poder para sermos purificados dos nossos pecados, sermos novas pessoas em Cristo. Pelo poder que vem de Cristo e vem do reino dos céus, nós podemos, então, abandonar os nossos vícios, abandonar os nossos ídolos e sermos pessoas completamente novas e renovadas para a glória de Deus. Então, essa questão do reino dos céus é um tema muito presente no Evangelho de Mateus. Ele enfatiza muito isso, que quem pertence a esse reino e a esse rei, que é Jesus, deve dar prioridade máxima a ele e viver pelo reino. Lembre-se disso. Você vai lembrar desse texto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo mais que a gente precisar, vai ser acrescentado a nós. Quem disse isso? Mateus. Mateus foi quem registrou isso lá no capítulo 6, verso 33. Nós precisamos, então essa é uma ênfase, né?
viver como cidadãos, não do reino dos céus, não do mundo, como cidadãos do mundo, mas como cidadãos do reino dos céus. E Mateus enfatiza bastante também qual é a ética do reino. Uma vez que eu pertenço a esse reino, como eu devo viver? O que isso muda na minha vida? E o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus, é uma descrição de como é o estilo de vida daqueles que pertencem não ao reino desse mundo, mas ao reino dos céus. Então, a questão da manifestação do reino dos céus é algo muito presente no Evangelho de Mateus e nós precisamos aguardar ansiosamente pela volta de Cristo, quando ele vai finalmente consumar esse reino. E um outro tema muito presente no Evangelho de Mateus, até porque ele é escrito para os judeus, é a questão de que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Isso daqui é uma coisa interessante. O apóstolo Mateus, no seu evangelho, ele faz 40 citações do Antigo Testamento e 60 alusões a questões do Antigo Testamento. Quando você lê constantemente, você vai ler no Mateus, você vai ver constantemente ele dizendo assim, olha, aconteceu isso para que se cumprisse conforme está escrito, e aí ele faz citação do Antigo Testamento, porque ele está escrevendo para judeus para mostrar, olha, Jesus é o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento nos trouxe. Tudo que Deus prometeu fazer, Mateus enfatiza isso, tudo que Deus prometeu fazer, ele faz por meio de Cristo, não há outro caminho. Jesus é o canal que liga a terra aos céus, e tudo que nós recebemos de Deus, e tudo que nós temos da parte de Deus, vem por meio de Cristo. Uma imagem que vem na minha mente, uma ilustração que vem na minha mente imagina uma represa, onde está lá toda a água, e você tem um canal correndo para um outro lago, então a represa tem um canal aqui para o outro lado, tem as comportas aqui, né? E o lago está sequinho, não tem uma gota de água. E alguém vai lá e abre essa comporta, e então a água vem da represa com força, caudalosamente enche todo aquele lago. A ideia é que Deus é como se fosse essa represa que tem um oceano de bênçãos espirituais para ser derramados na nossa vida. E Cristo é essa comporta. Qual é o único jeito de nós recebermos essas bênçãos abundantes que vêm de Deus? Jesus. Ele é o meio pelo qual Deus cumpre todas as suas promessas e traz o reino de Deus a nós. E Mateus enfatiza muito essa questão. E uma questão que a gente falou bastante, eu vou só citar isso, quando a gente estudou o Antigo Testamento, são as alianças que Deus foi firmando com a humanidade, com o povo dele, à medida que os anos foram se passando. Jesus é o cumprimento de todas as alianças se cumprem em Cristo. Jesus é o Adão, ele é o descendente de Adão. Lembra que Deus fez uma aliança com Adão, que ele ia levantar um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? Jesus é esse descendente de Adão. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma aliança. Eu vou te dar uma descendência e por meio do seu descendente eu vou abençoar todas as famílias da terra. Jesus é esse descendente que vem para abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus faz aliança com Israel, com o povo de Israel, ele estabelece o sacerdócio, ele levanta profetas, ele fala dos cordeiros, ele fala dos sacrifícios, ele estabelece o templo. Tudo isso se cumpre em Cristo. Cristo é o verdadeiro sacerdote, Cristo é o verdadeiro profeta, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo é o sacrifício que pelo seu sangue perdoa os nossos pecados, Cristo é o templo, porque ele traz a presença de Deus para nós, tanto que quando Jesus se refere à sua morte, dizendo que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, porque o templo ele se refere a si mesmo como templo, porque ele traz a presença de Deus a nós. Então, Cristo cumpre as promessas feitas com Israel, e Cristo cumpre a aliança feita com Davi. Deus prometeu, um dia a sua descendência, Davi, vai ser sempre a descendência que vai reinar sobre Israel, e eu vou estabelecer um reino de paz e alegria por meio dos seus descendentes. Jesus é o descendente de Davi que vem trazer esse reino perfeito de Deus a nós. Eu lembro aqui de um texto de Efésios 1, 9 e 10, Paulo dizendo o seguinte: o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que ele propôs em Cristo. Qual que é o mistério? De fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas convergem em Jesus. Tudo é por meio de Cristo. Essa é a grande ênfase de Mateus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. E sem ele, a gente não consegue nada da parte de Deus. Então essas são as ênfases de Mateus. Ele vai tanto a questão da manifestação do reino dos céus, quanto a questão do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Tudo se cumpre em Jesus. Vou passar um pouquinho mais rápido agora. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito não por um discípulo. João Marcos não era um discípulo, mas ele foi um companheiro tanto de Pedro quanto de Paulo. Ele foi um discípulo dos discípulos de Jesus. Então, João Marcos, e ele teve relatos, como ele teve convivência com Pedro,
e com outras pessoas, ele ouviu e ele ouvia sobre as histórias, ele ouviu os apóstolos relatando tudo que Jesus viveu e ele escreveu então o Evangelho de Marcos. Ele escreveu para os romanos, muitos deles, então o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para romanos, muitos dos que receberam essa carta e esse evangelho eram escravos e buscavam libertação, tanto que uma das grandes ênfases de Marcos é que Cristo é a verdadeira autoridade, nós estamos debaixo do senhorio de Cristo e a verdadeira libertação não vem por meio, não é você conseguir comprar a sua liberdade para você não ser escravo de ninguém aqui nesse mundo, mas a verdadeira libertação é a libertação do pecado e só Jesus pode fazer isso. Enfim, é um evangelho escrito para romanos, com o objetivo de evangelizar gentios descrentes do Império Romano e motivar os crentes ao discipulado e serviço, mostrando como Jesus, o poderoso Filho de Deus, foi um servo sofredor para nos redimir e nos dar nova vida. A ideia é que ele escreveu para uma sociedade que muitos deles eram escravos e vivia esse drama de estar debaixo do jugo de alguém, e ele mostra Jesus como aquele que tem todo o poder, mas ele é o Jesus que se fez servo para nos servir, nos redimir e nos dar uma nova vida. E é por isso que nós devemos ser servos também do Senhor e uns dos outros e seguir a esse Cristo. Quais são as ênfases de Marcos? Jesus tem autoridade sobre tudo. Isso é uma coisa bastante interessante, que Marcos é um livro que relata principalmente milagres de Jesus. Marcos tem 16 capítulos e ele relata cerca de 20 milagres. É um livro de ação. Se você ler Marcos, você vai ver assim, é como se você estivesse assistindo um filme de ação. Jesus vai curar um daqui, expulsa um demônio dali, faz um negócio daqui, multiplica pães, anda sobre as águas. É assim, é ação atrás de ação. É Jesus fazendo milagre atrás de milagre. E qual que é o objetivo de Marcos com isso? É deixar claro que Jesus tem autoridade sobre tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a morte. Jesus tem poder e autoridade sobre tudo. Romanos valorizavam a questão do poder. E Jesus mostra que só tem um que é todo-poderoso. E esse um é Jesus. E qual que é o objetivo de Marcos com o seu evangelho? É como se você fosse ler o evangelho de Marcos com a pergunta: quem é Jesus? E aí você começa a ler e você vê, rapaz, ele manda e a doença some. Ele manda e o demônio se ajoelha diante dele. Ele faz a tempestade parar. Ele anda sobre as águas. Ele ressuscita morto. Ele morreu e ressuscitou. Ele manda em tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem autoridade sobre tudo. Todo o poder está na mão dele. Esse é o objetivo de Marcos. Mostrar para os romanos que valorizavam o poder que só tem um, que é todo-poderoso. E o nome dele é Jesus Cristo. Uma outra ênfase de Marcos é a humildade e a compaixão de Jesus. Embora ele seja esse todo-poderoso, ele é um todo-poderoso que investe na vida das pessoas, mesmo nas mais desprezadas. Isso aqui é uma coisa linda, porque falando de romanos, eles valorizavam o poder, e quem tinha poder pisava nas outras pessoas, nos escravos, naqueles que eram considerados desprezíveis. Mas Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele não. Ele se compadece. Ele olha para pessoas doentes e aquilo causa nele mal-estar, compaixão. Ele vai em direção aos oprimidos. As pessoas que eram desprezadas e marginalizadas na sociedade eram valorizadas e recebidas por Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus é o Todo-Poderoso, ele é humilde, ele é compassivo, ele é servo. Essa é uma das ênfases de Marcos. Ele é muito ativo, mas Jesus é muito ativo para quê? Para servir as pessoas, para amar as pessoas. E a grande prioridade de Jesus não é dinheiro. Jesus não pensava nisso, ele pensava em servir as pessoas. Ele usou todo o poder, toda a autoridade, todos os recursos que ele tinha para quê? Para amar as pessoas e servir as pessoas. E no fim, ele dá a vida em resgate. E esse é o verdadeiro poder. E Marcos enfatiza isso, essa questão de Jesus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir. E ele entrega a sua vida. Ele veio para resgatar a muitos por meio da entrega da sua vida. E essa é a figura paradoxal de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é o Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre tudo. E a gente vê isso nos evangelhos e no evangelho de Marcos. Ao mesmo tempo ele é o Cristo, que não se apegou ao poder, mas se entregou completamente por amor a nós, miseráveis pecadores. Esse é o verdadeiro Cristo, esse é o verdadeiro poder. E uma outra ênfase de Marcos é a questão do discipulado. Jesus não é só para ser admirado, Jesus é para ser seguido. É para isso que Jesus nos chama, e essa é uma das ênfases de Marcos. Eu vou ler aqui rapidamente Marcos capítulo 10, versículos 43. Deixa eu chegar lá. Na verdade, eu vou ler versículo Marcos 10, é aquele que fala:
45, 10:45 ele fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Marcos 8:34 é aquele texto onde Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa ou pelo evangelho, esse a salvará. Essa é a ênfase de Marcos. Jesus não é só para ser admirado, Jesus é para ser seguido. Não adianta a gente ler os evangelhos e falar: uau, como Jesus é lindo, uau, como Jesus é poderoso, uau, como ele tem autoridade, uau, como ele é compassivo. O chamado de Jesus não é para que a gente simplesmente olhe e fale: uau, como ele é maravilhoso, mas que a gente olhe e fale: eu quero seguir esse Cristo, eu quero imitá-lo, eu quero reproduzir os seus passos. Jesus nos chama não para admirá-lo apenas, mas para segui-lo. A pergunta é: Jesus viveu para servir você? Realmente o segue? Quem segue a Cristo vai viver para servir como ele veio servir. O próximo evangelho, Evangelho de Lucas, foi escrito também, não foi por um apóstolo, mas por um... E Lucas é o único autor gentil ou não judeu do Novo Testamento. Então, o único autor do Novo Testamento que escreveu um livro que não era judeu era Lucas. Quem era Lucas? Foi companheiro de Paulo nas viagens de Paulo. A gente vê o relato e Paulo cita Lucas e fala de Lucas como um companheiro que estava junto com Paulo. Ele era um médico meticuloso e culto. É interessante isso, mas dos 4 evangelhos, Lucas é como se fosse assim, sabe aqueles escritos onde se você percebe que quem escreveu é uma pessoa muito culta, a maneira como ele usa as palavras, a maneira como ele constrói as frases. O Evangelho de Lucas é um livro muito bem escrito do ponto de vista literário, porque foi escrito por um homem que era bastante culto. Então Lucas foi esse companheiro de Paulo, médico, meticuloso, culto. O livro de Lucas, isso aqui é uma coisa importante também, mas o livro de Lucas é o primeiro volume de um livro só, que o livro de Lucas e Atos é, na verdade, um livro só com 2 volumes. E o próprio Lucas, se você ler Atos no comecinho lá, ele vai falar, Lucas começa dizendo o seguinte, que ele escreveu o primeiro volume, o Evangelho de Lucas, para começar a relatar o que Jesus começou a fazer na Terra, e ele vai escrever então o livro de Atos para falar o que Jesus continua a fazer agora por meio do seu povo e da sua igreja. Então o livro de Lucas é o volume 1 da obra Lucas Atos. Foi escrito para gregos que viviam pensando e filosofando sobre a vida ideal. Isso daqui é uma coisa importante. Naquela época, o Império Romano era dominado pela filosofia grega, pelo pensamento grego. E quando você lê o Evangelho de Lucas, a gente percebe que Lucas ele apresenta Jesus como o ideal que todos buscam, porque a ideia é que os gregos sempre ficavam pensando sobre o que era a vida, o que era de fato uma vida bem vivida, o que é uma vida abundante, uma vida de plenitude, o que é o mundo ideal e a vida ideal. E o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus é o ideal, Jesus é a resposta. Ele é o homem ideal que veio nos mostrar qual é o caminho para a vida eterna, a vida ideal. Esse é Cristo. E Lucas apresenta esse Cristo, então, como esse homem perfeito e ideal. Quais são os temas centrais de Lucas? As boas novas de salvação aos perdidos. É interessante isso, mas Lucas é o evangelho do povão. Eu li isso uma vez e eu achei interessante. Lucas é o evangelho do povão, porque Lucas destaca o tempo todo Jesus indo até pessoas que eram consideradas desprezadas pela sociedade. E Lucas destaca isso. Jesus vai atrás de publicanos, de mulheres, de gentios, das pessoas desprezadas, de crianças. Ninguém fica de fora da compaixão de Jesus. Jesus veio, e Lucas enfatiza isso constantemente, que Jesus veio para buscar todos os tipos de perdidos. É em Lucas que tem aquelas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos, conhecida como filho pródigo, mas aquela parábola conta a história de não só um irmão, mas 2 irmãos que estavam perdidos. Lucas 19:10 é aquele texto que fala que Jesus veio procurar, quer ver? Deixa eu abrir lá, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E essa é a grande ênfase de Lucas. Jesus veio para salvar todo tipo de perdido. E repare nesse todo tipo de perdido, porque as pessoas e o ser humano se perdem de muitas formas. Há muitos que se perdem, por exemplo, porque só vivem para trabalhar e estão perdidos na sua ganância. Há outros que se perdem porque ficaram doentes e eles não sabem mais como viver a vida, estão perdidos com relação à esperança da vida e assim por diante. Há outros que se perdem na sua culpa e há outros que se perdem no vício. Há outros que têm muito dinheiro e estão perdidos. Há outros que estão pobres, que não têm dinheiro e estão perdidos do mesmo jeito.
Jesus, e Lucas enfatiza isso. Jesus veio, e é interessante que no Evangelho de Lucas você vê pessoas ricas que estão perdidas e vêm atrás de Jesus, pessoas pobres que estão perdidas e vêm atrás de Jesus, pessoas judeus, gentios, pessoas, publicanos, mulheres, crianças, pessoas de todos os tipos. Jesus veio para salvar e buscar todos os tipos de perdidos. E aqui a aplicação é, eu não sei qual é o tipo de perdição que você vive na sua vida, mas para toda perdição, Jesus é aquele que veio para resgatar e salvar o perdido. Uma outra ênfase muito interessante da vida do Evangelho de Lucas é que Lucas faz questão de relatar a vida de oração de Jesus. Lucas relata constantemente que Jesus se retirava para orar, Jesus foi orar, então Jesus, diante disso, ele acordou mais cedo e foi orar. Todos esses textos aí que estão aí na sua tela são relatos do Evangelho de Lucas falando sobre a vida de oração de Jesus. Olha quantos textos. E não só isso, mas Lucas relata 3 parábolas contadas por Jesus também sobre oração. Então a gente vê uma grande ênfase no Evangelho de Lucas sobre a vida de oração de Jesus. E, gente, aqui a gente tem uma aplicação para nós, que é, se Jesus, que é Deus, viveu entre nós, e enquanto vivia entre nós, ele entendia que, por ser 100% homem, ele depende de Deus para continuar caminhando, ele depende de Deus. Ele era homem como nós, e na natureza humana dele, ele dependia do Senhor, ele precisava da graça de Deus, no sentido de que ele precisava do fortalecimento do Senhor também, e ele viveu uma vida constantemente de oração. É interessante que, antes dele chamar os 12 apóstolos, ele passa uma noite em oração. A pergunta que eu faço para você é, se Jesus, que é Deus, precisou de uma vida profunda de oração, dirá nós. Se Jesus, que é Deus, achava que precisava de oração, e você acha que precisa tanto assim de oração? Como você depende de Deus? Eu quero te convidar a ler o livro de Lucas, reparando em como Lucas destaca a vida de oração de Jesus. E não só de Jesus, mas quando a gente lê Atos, que é o segundo volume do livro de Lucas, a gente vê também ele destacando constantemente a igreja de Cristo em oração. Ele relata orações da igreja, a igreja reunida, e começou a orar falando isso. A questão da vida de oração. Essa é uma questão extremamente importante da vida nossa. E uma outra ênfase do Evangelho de Lucas, destaque do Evangelho de Lucas, ele sempre fala do poder do Espírito sobre Jesus. Os outros evangelhos falam de Jesus fazendo as suas obras. Só relata assim, Jesus foi lá e curou. Mas Lucas faz questão de destacar Jesus no poder do Espírito, e Jesus dirigido pelo Espírito, Jesus como aquele que tinha o poder do Espírito sobre ele, e fez tudo o que ele fez pelo poder do Espírito que habita nele. E por que isso é importante? Porque esse mesmo Espírito que habitou em Jesus e capacitou Jesus de poder para fazer tudo o que ele fez, é o Espírito que depois Jesus derrama sobre a igreja. E a igreja tem o mesmo poder de Cristo, porque o mesmo Espírito que era sobre Jesus e que veio sobre Jesus no dia do batismo dele. Então, no dia do batismo, o Espírito veio sobre Jesus, para ficar claro que Jesus é o escolhido de Deus, que é um ungido e tem todo o Espírito sobre ele. E esse mesmo Espírito é derramado sobre a igreja. E nós temos esse poder vivendo em nós, que é o poder do Espírito, que nos capacita para tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. E uma última ênfase que eu queria dar, que o Evangelho de Lucas também coloca, é a alegria da salvação. Lucas destaca bastante a questão da alegria de ter a Cristo. E eu quero destacar apenas um dos versículos sobre essa questão da alegria da salvação, que está lá em Lucas 10, versículo 20, onde Jesus olha para os discípulos e diz: os discípulos voltaram de uma missão, e nessa missão eles pregaram o evangelho, expulsaram demônios, e eles estavam todos felizes, alegres, porque eles viram milagres, Deus usou eles para expulsar demônios e tudo mais. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que Jesus e Lucas destaca isso. A maior alegria que nós podemos ter é a salvação de Cristo, é a certeza de que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Gente, eu tenho visto muitas pessoas apavoradas com esse negócio do coronavírus. É claro que nós precisamos ter cuidado, prudência, cautela e assim por diante. Mas quem está em Cristo não precisa ter medo. O pavor não é algo que não pode dominar a nossa vida nesse tempo que nós temos vivido. Sabe por quê? Porque o nosso nome está arrolado no reino dos céus. E a gente tem que tomar os cuidados. É óbvio. Mas se for para pegar, se estiver dentro do plano de Deus, nós iremos pegar. E mesmo que o pior aconteça e eu morra,
o meu nome está rolado no reino dos céus. Alegrai-vos. A gente precisa aprender a se alegrar em Cristo e na salvação maravilhosa que nós temos nele. E essa é uma das ênfases do Evangelho de Lucas. Então, algumas aplicações. Jesus, mesmo sendo Deus, dedicou-se à oração. Como homem, sua natureza humana, a natureza de Jesus era fraca. Você dá a mesma importância para a oração? Você também ama os desprezados, serve os desprezados e vai em direção deles, assim como Jesus ia? Quem você segue? Quem é o homem ideal no qual você se espelha? O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem ideal. Quem você acha que é o homem ideal? Você segue a quem? E você tem se alegrado em Jesus e na salvação de Jesus? Essa é a ênfase do Evangelho de Lucas. E, para terminar, o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João. Então, esse é outro evangelho. O Evangelho de Mateus é escrito por um apóstolo e o Evangelho de João também é escrito por um apóstolo. Muito provavelmente é o último evangelho a ter sido escrito. Então, foi escrito já no final aí do primeiro século, perto do final do primeiro século. Isso daqui é uma coisa bastante importante. O livro não tem uma ordem cronológica, mas é uma ordem tópica. João organizou o livro de acordo com assuntos que ele queria tratar. Então, ele não relata as coisas na ordem que elas foram acontecendo. Ele relata os episódios da vida de Jesus de maneira tópica à medida que ele vai desenvolvendo os tópicos que ele planeja. O Evangelho de João foi escrito com o objetivo de que todos creiam em Jesus, se rendam a ele e recebam a vida eterna. Ele mesmo vai dizer isso. Eu quero ler para vocês João 20, 30 e 31, que diz o seguinte. Ele falando sobre qual é o propósito dele ao escrever o Evangelho. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Jesus fez muito mais coisa além do que a gente tem registrado. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Qual é o objetivo de João? Deixar claro que Jesus é a resposta para todos. Para qualquer tipo de pessoa. É um livro escrito para qualquer pessoa. Para qualquer que seja o seu dilema, qualquer que seja a sua crise, qualquer que seja a sua luta. Jesus é a resposta e nele nós temos a vida eterna. Uma outra coisa bastante interessante do Evangelho de João é que enquanto Marcos é o evangelho da ação, é o evangelho do que Jesus estava fazendo, João é o evangelho dos discursos e das conversas de Jesus. Há 27 registros de conversas e de discursos de Jesus. João tem 21 capítulos. E nesses 21 capítulos, há 27 registros de conversas que Jesus teve ou de discursos que ele fez. Então, a grande ênfase de João é nas coisas que Jesus disse, nem tanto naquilo que ele fez e nos ensinamentos de Jesus. Então, João tem, no evangelho dele, 2 séries de 7, com o objetivo de provar a identidade de Jesus. Isso é uma coisa bastante interessante. Mas João, ele traz, primeiro, 7 sinais ou 7 milagres feitos por Jesus. Muito provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente isso é uma questão sim, intencional de João. Mas João traz 7 milagres de Jesus. Quais são eles? A transformação da água em vinho, a cura do filho de um nobre à distância, a cura de um paralítico, a alimentação a multiplicação dos pães, 5.000 pessoas, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Qual é o objetivo de João ao relatar esses sinais? Mostrar que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele manda na morte, ele manda na doença, ele manda na natureza. Se ele quiser, ele anda sobre as águas. Se ele quiser, ele cura cego de nascença. Ele ressuscita morto. Ele é o Todo-Poderoso. Qual é o objetivo de João? Mostrar quem é Jesus, a autoridade e o poder dele. Ele é mais do que um simples homem. Ele é Deus. E você tem não só o conjunto de 7 sinais, ou 7 milagres, mas João também tem os 7, não são 7 sinais ou 7 milagres, mas tem os 7 eu sou de Jesus. É interessante porque João registra 7 momentos em que Jesus disse eu sou alguma coisa. E quais são os 7 então? Jesus fala, eu sou o pão da vida, ou seja, aquele que vem a mim, come de mim, esse nunca mais vai ter sede. Jesus é a resposta para todos os dramas existenciais e emocionais da nossa alma. Ele é aquele que mata a fome da nossa alma. Eu sou a luz do mundo. Qual é a única maneira da gente viver a nossa vida na luz, com sabedoria, com clareza? Jesus. Ele falou, eu sou a porta. Qual é a única maneira de nós entrarmos no aprisco do Senhor? Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a porta de entrada para nós estarmos com Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor, ou seja, ele é aquele que cuida do seu povo e ele é o bom pastor, o melhor pastor, ele é maravilhoso. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus lá em João 15, um texto que eu amo muito, eu acho esse texto lindo, eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim, quem está ligado a mim, quem caminha comigo, quem faz de mim o centro da sua vida, quem bebe da minha água e está ligado a mim, a minha vida flui em você e você produz muito fruto, porque eu sou a videira verdadeira. Então João tem as duas séries, primeiro os 7 sinais, depois os 7 eu sou, e alguns vão dizer também que existe uma terceira série aí, eu não coloquei aqui, mas é a série das 7 testemunhas de Jesus, porque no Evangelho de João você também vai ter 7 pessoas descrevendo e testemunhando sobre quem é Jesus. Jesus, e aí o propósito desses sinais e desse registro de João é deixar claro que Jesus é a resposta para todos os problemas humanos. Sejam problemas físicos, sejam problemas emocionais, sejam problemas espirituais, todos os problemas humanos são resolvidos em Cristo. Alguns não são plenamente resolvidos aqui, por exemplo, o problema da morte não é plenamente resolvido aqui, mas é em Cristo que ele será resolvido na sua volta. Todos os problemas humanos, todas as lutas humanas são resolvidas em Cristo. Ele é o grande eu sou. E os destaques, para a gente fechar aí, os destaques do Evangelho de João, ele destaca muito essa questão da fé versus a incredulidade, mesmo Jesus se manifestando tão claramente, muitos simplesmente não creem e não se rendem por diversos motivos. Assim continua sendo até hoje. Jesus não é só para a gente admirar, é para a gente crer nele e se entregar a ele. Mas até hoje, muitos, mesmo Jesus se manifestando tão claramente, muitos não creem, pelos mais diversos motivos. Alguns porque não querem abandonar alguns vícios e alguns pecados, outros porque acham que vida verdadeira é dinheiro, outros porque só pensam, estão iludidos com questões desse mundo, outros porque pensam que, não, se eu só caminho com Jesus se ele resolver todos os meus problemas, por diversos motivos. Mas a questão da fé e da incredulidade, vamos estar o tempo todo destacando isso. Alguns creem, e mesmo tão evidentemente, tão claro, muitos ainda recusam e se rebelam contra Cristo. A pergunta que eu faço para você é, em qual grupo você está? Mesmo Jesus se manifestando tão claramente, você está naqueles que creem ou naqueles que são incrédulos? Jesus é a resposta, essa é uma outra ênfase. O João começa falando sobre o Logos, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Logos, a resposta de Deus, que veio trazer a glória e a graça de Deus para nós. É a mesma ideia lá da comporta, é por meio dele que nós recebemos tudo que vem de Deus. E a pergunta é, você crê nisso? Você tem certeza? E quem crê em Cristo? Porque o ponto é, se eu creio que Cristo é tudo que eu preciso, ele é a resposta, eu vou amar a palavra dele. Eu vou ter uma vida de oração profunda. A pergunta que fica é quanto você realmente crê que Jesus é a resposta na prática? Quanto de Jesus faz parte do seu dia? Quanto de Jesus e quanto da sua vida tem como objetivo agradar a Jesus, servir a Jesus, crer em Cristo e seguir a palavra de Jesus? Porque o grande ponto é, se eu creio que Jesus é de fato a resposta, a palavra, tudo isso, a minha vida vai ser inteiramente dedicada e direcionada para esse Cristo. Fé, gente, não é simplesmente crer. É crer a ponto de se entregar e direcionar toda a sua vida a isso. Então, relembrando qual que é o nosso panorama aí do Novo Testamento, e aqui a gente fecha a nossa aula de hoje. Hoje a gente viu aqui, a vida de Cristo relatada em Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E então, a partir da semana que vem, a gente começa a ver sobre a expansão do Evangelho no livro de Atos, e um pouquinho das cartas e tudo mais. E eu pretendo, gente, fechar essa nossa segunda etapa aqui da série Conheça a Sua Bíblia, falando de Apocalipse. No final a gente vai ter uma aula só sobre Apocalipse, para a gente trazer um panorama aí do livro e trabalhar algumas questões do livro de Apocalipse. Mas hoje, então, a gente fecha aqui a nossa aula sobre Cristo Jesus e eu quero fazer um desafio para você. De hoje até semana que vem, pegue um dos evangelhos e leia esse evangelho de cabo a rabo. Leia. De tudo que eu falei aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, qual que chamou mais a sua atenção? Pegue esse evangelho e leia. E leia com a seguinte pergunta em mente. O que isso daqui me mostra sobre Jesus? E o que eu tenho que mudar na minha vida para que eu possa, de fato, viver como um servo de Cristo Jesus? Então eu quero fazer esse desafio aí para vocês. Lembre-se, a pessoa de Jesus não é só para ser admirada, é para ser seguida. E é para que nós possamos devotar toda a nossa vida a esse Cristo maravilhoso. Então nós fechamos a nossa aula aqui e agora nós teremos o nosso momento de perguntas e respostas.